Campeonato Brasileiro. Tem jogo também pela primeira divisão e a seleção brasileira feminina estreou com goleada hoje na Copa do Mundo. 18:10 no ar, o Vale Esportes. Vale FM, Vale FM. Já pensou em iniciar o mês com 100 mil reais no bolso? É demais! Só no quarto sorteio dessa semana, o Cariri da Sorte tem 100 mil reais. Eu disse 100 mil. São 100 mil reais todinho só pra você. E mais, 15 mil reais no primeiro ao terceiro sorteio e 10 mil reais no Super Giro da Sorte. São 125 mil na premiação total esperando por você. E tudo isso com a dupla chance de ganhar. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Vale Esportes é futebol de primeira. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte, Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato, Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Tem o Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte, Varejão do Óleo na cidade de Crato e ainda a Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. E se você gosta de pipoca, pipoca é Ju, pipocão é Ju. Salgadinhos e pipocas, Ambev. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Dá pra ver na cidade, em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação, obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, com jejum no Juaforró. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir, trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A, cliente satisfeito. É
Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes, é futebol de primeira. Boa noite, galera, aqui estamos nós para o Vale Esportes do Timaço da Vale FM, nesta segunda-feira, dia 24 de julho de 2023, aqui ao nosso lado. Boa noite pra você, Delton Sá, um abraço pro JF, pros amigos da 99,9, quem nos acompanha também nos nossos canais no YouTube, aquele abraço. Uma semana que começa com uma expectativa grande, além do futebol em nível nacional, que a gente até batia um papo aqui fora do ar, também tem o futebol com uma semana importante para os clubes do Cariri. O Icasa, que vai definir a sua situação na Fares Lopes na quarta-feira. O Guarani, com essa expectativa de elencar jogadores para colocar em campo e não ser punido, também na quarta-feira. E o Cariri Futebol Clube, que vai definir, pode definir de forma antecipada já o seu acesso para a Série B do Campeonato Cearense do ano que vem, ou seja, uma semana importante para os clubes do Cariri, Delton Sá. Marco Valério, importante, decisiva para dois, né? A outro que tem que cumprir para poder não sofrer sanção. Tomara que isso ocorra tudo bem durante essa semana e que os nossos objetivos sejam alcançados através dos nossos representantes. Daqui a pouquinho a gente vai falar de seleção brasileira feminina, estreou com goleada. Daqui a pouquinho tem um jogo hoje pelo Campeonato Brasileiro, tem Série B, tem Série C do Brasileirão. Tem muita coisa no programa, né? Com certeza, Delton Sá. Vamos começar falando do Icasa, que joga na quarta-feira à noite, 8 da noite é o horário do jogo. Arena Romeirão, com cobertura total do nosso Timaço da Vale. Quem traz as primeiras do Icasa nesta segunda-feira é o sempre muito bem informado Aloísio Vilar. Boa noite, presidente. Boa noite, Marco Valério. Boa noite, Delton Sá. Quanto tempo pois não ouvi a sua rapaz. voz. Acabou a paz do programa. Tem razão, né? Acabou a paz do programa. Boa noite pra você, ouvinte ligado na Vale FM. Estamos iniciando mais uma semana com as informações do Icasa. A equipe voltou a trabalhar hoje em tempo integral, pela manhã e também pela parte da tarde aqui no CT Praxedão. Agora à tarde o técnico Flávio Araújo comandou um trabalho um pouco mais leve, apenas com trabalhos ali com bola parada, jogadas ensaiadas, e amanhã ele realmente deve fazer aquele último trabalho para definir como é que a equipe vai entrar em campo diante do Ferroviário. Que a gente já sabe é que o Flávio não poderá contar com um zagueiro que estava, né, naquela partida contra o Atlético Cearense. É o Arlan, que teve uma lesão no sartório, que faz parte da coxa e acabou não tendo condições, vai ficar aí 45 dias, mais ou menos, se recuperando dessa lesão. Ou seja, podemos dizer que ele está de fora da Taça Fares Lopes. É uma pena, porque ele já não havia entrado em campo diante do Caucaia por conta dessa lesão.
E aí ele se recuperou, jogou contra o Atlético Cearense e justamente no outro dia ele acabou sentindo essa lesão, estourou, né, no popular, como a gente costuma chamar, e aí piorou a situação e ele vai ficar de fora das próximas partidas da equipe icasiana. Pelo menos desta próxima partida, que é a que o Icasa sabe que vai fazer diante do Ferroviário, quarta-feira às 8 da noite, na Arena Romeirão. E o técnico Flávio Araújo aproveitou para conversar com a imprensa e falar um pouco sobre essa reta final de preparativos. Fala também como é que a equipe se preparou durante esses 19 dias até agora, psicologicamente, para enfrentar a equipe do Ferroviário e tendo que construir um placar com pelo menos 2 gols de diferença. Boa noite, é verdade, né? Já são 19 dias de preparação, correto? E a gente se preparou muito bem, estamos muito motivados, confiantes e vamos em busca dessa vitória, né? Nós pensamos exclusivamente em vencer. Uma vitória aliada com a classificação espetacular, mas nós pensamos em vencer o jogo. Ô Flávio, sobre os desfalques, você tem um certo que é o Arlan, que infelizmente se lesionou, mas com relação ao Douglas Bomba e demais jogadores que estavam no departamento médico, qual foi a resposta que você obteve? Não, hoje impossibilitado de trabalhar, tá o João Pedro, que se machucou no começo na pré-temporada, e o Arlan, né? Então são os únicos 2 jogadores que nós estamos que temos no departamento médico, e o restante do grupo está todo à disposição. Como é que você está esperando esse time do Ferroviário? Você é um técnico que estuda muito o adversário. E a gente sabe que o Ferroviário está muito bem na Série D, motivado. O que é que você está aguardando desse Tubarão da Barra para esse jogo? Olha, o Ferroviário ele depende do empate, né? Para conseguir sua classificação, né? Com relação ao time que vem a Juazeiro do Norte, nós não temos a certeza ainda. Os comentários são que vem um time alternativo, mas vejam bem, é time de confiança do treinador, do Kobayashi, né? Se ele não tivesse confiança, ele não escalaria esse grupo. Então vamos esperar um Ferroviário difícil, sim, de ser batido. E o seu time, como é que está para essa partida decisiva? Tá bem. Estamos treinando muito bem, principalmente nessa contagem regressiva de uma semana para cá. Jogadores muito motivados, jogadores muito confiantes, sabe? Isso é importantíssimo nesse momento de decidir uma classificação, de superar realmente um grande obstáculo. Nós estamos confiantes, nós estamos esperançosos de que podemos realmente conseguir essa grande vitória. Sabe quais foram os pontos positivos nesse tempo todo que o Icasa teve para trabalhar, como você destacou aí, já há 19 dias? Olha, o ponto positivo é você buscar uma evolução, né? Através de repetições de trabalho, né? Isso é importante, sim. Mas veja bem, e graças a Deus um ponto positivo também foi a cabeça do grupo, de cada atleta, a cabeça individual, e no aspecto psicológico coletivo também, né? Os jogadores superaram esse tempo com muita dedicação, com muita intensidade no trabalho. Ô Flávio, qual seria a mensagem que você passaria nesse momento para o torcedor do Icasa comparecer, incentivar e aguardar essa classificação? A mensagem que eu passo para o torcedor icasiano é a mensagem que eu passo para mim mesmo, sabe? Acreditar que o Icasa pode quebrar essa invencibilidade ferroviária, o Icasa pode conquistar uma vitória, logicamente que nós sabemos que é difícil. Ferroviário e Itago, se eu não estou enganado, são 16 jogos que não perde, né? E está fazendo um grande ano de 2023, mas nós acreditamos muito no nosso potencial, na nossa força de vontade para superar esse difícil adversário. Ouvimos aí o técnico do Icasa, Flávio Araújo, comentando sobre o cenário para essa partida contra o Ferroviário. O Ferroviário, vale ressaltar, Delton e Marco, não perdeu um jogo sequer na primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. E agora na Fares Lopes venceu 2, embora uma dessas partidas não valeu, contra o Guarani de Sobral, e empatou outra, ou seja, está invicto há um bom tempo e realmente existe esse comentário de que o Ferroviário não viria com força total. O Kilmer de Campos daqui a pouquinho vai detalhar um pouco mais se a equipe vem com força total, se não vem. O que a gente sabe é que amanhã o Ferroviário já faz um trabalho em Juazeiro do Norte, tá certo? E o Icasa vai finalizar os trabalhos na parte da tarde. E é isso, a matemática, o torcedor já sabe, pelo menos 2 gols de diferença, e aí torcer também, claro, para que o Atlético não vença o Caucaia, porque isso pioraria a vida do Icasa. Mas tem chances e o torcedor tem que fazer sua parte também, apoiando o Verdão do Cariri na quarta-feira, Marco e Delton. Essa é a questão, né, que a gente fica perguntando, né, o que vai acontecer primeiro nesse jogo do Caucaia contra o time do Atlético, né? O Caucaia, para ser eliminado, tem que ser aí uma zebra danada, né?
porque ele para perder essa vaga, né, ele teria que sofrer aí um resultado adverso muito ruim, né, para ser ultrapassado por duas equipes, porque o time tem 3 gols de saldo, o time do Caucaia. E aí, se ele perde de 2 gols de saldo, ele iguala-se ao time do Atlético. Perderia a vaga pro Atlético? Perderia sim. Que o Atlético sairia de -1 para 1, ele também iria para 1, mas dependendo, como eu tô dizendo, se ele sofre um resultado de 2 gols, e o time do Atlético ultrapassaria em número de gols pró, né? Então passaria o Atlético tomar a vaga do Caucaia, né? E aí, no jogo do Icasa, teria que dar pelo menos um empate Ferroviário pro Caucaia perder essa vaga. Daí eu não acreditar que o Caucaia vai fazer corpo mole no Atlético, né, correndo esse risco, ao Atlético 1-0 e torcer pelo Icasa ganhar do Ferroviário para ele se classificar. Quer dizer, tá todo mundo no páreo, tá todo mundo na luta, todo mundo brigando por vaga, mas não tenha dúvida, a situação pior de todas é a do Icasa e do Atlético. E principalmente a do Icasa. Vai ser o tipo de rodada, Delton, com jogos no mesmo horário, e não poderia ser diferente, que saindo um gol aqui ou saindo um gol lá, o pessoal com a calculadora fazendo as contas para saber como é que vai ficar essa classificação. Inclusive o Ferroviário amanhã fará um treinamento lá no CT Miranda, Delton Sá. Ferroviário vai estar com seus jogadores aqui amanhã. O Ferroviário empatando o jogo tá resolvido para ele, né? Talvez por esse motivo, essa confiança, o Ferroviário possa fazer a opção, que eu não acredito, de jogar com um time misto. Eu não acredito, vale muito uma Copa do Brasil, financeiramente falando. O Ferroviário não tem essa vaga da Copa do Brasil. Então não sei se o Ferroviário vai arriscar esse ponto. Agora, em relação ao que disse o Flávio de torcedor, Marco, eu acho que o torcedor do Icasa tem que ir pro Romeirão na esperança de que ele, torcedor do Icasa, seja o diferencial para ajudar o Icasa a construir o que ele precisa. Porque jogar na Arena Romeirão, tudo bem, nós já passamos por 2 grandes decepções recentemente. Mas será que um dia isso não vai acabar? Né? Será que um dia nós não vamos ter, de fato, e esse seja o jogo que a probabilidade seja menor de todas que aconteceram, e que a gente tendo um estádio com um bom público, empurrando o Icasa, empurrando esse time para tentar a vitória, quem sabe não seja agora, né? É exatamente isso que eu ia dizer. Nas outras ocasiões, o Icasa era grande favorito, quase campeão, quase classificado, e o Icasa decepcionou. Agora é o Icasa numa situação adversa. Sejamos bem sinceros, pelas campanhas, pelo investimento, pelo ano, o Ferroviário é o favorito. Se tem um favorito nesse jogo para ganhar a partida, é o Ferroviário. Mas isso não significa dizer que o Icasa não possa ganhar o jogo, até porque eu ainda não conheço em toda a minha vida um time que seja imbatível. Uma hora perde. E para o Ferroviário, pode ser quarta-feira. E aí, veja bem, se der lá, Caucaia com empate, que é o que ele precisa para garantir a vaga sem depender de nada. Se lá dá o Caucaia empatando com o Atlético, e Icasa faz 2 no Ferroviário aqui, acabou-se. Acabou e Icasa tá classificado. Eu acredito muito no Caucaia nesse jogo. Acho que o Caucaia não vai arriscar, vai também para garantir a vaga dele em uma situação confortável, assim como a do Ferroviário. E aí onde eu entendo que o jogo do Icasa, o torcedor precisa de novo depositar um voto de confiança, de ser ele, o torcedor, o elemento fundamental para reverter a situação para o time do Icasa, de levar uma pressão para cima do Ferroviário e tentar ajudar o Icasa. Todos nós sabemos das limitações que esse time tem, que o Icasa tem. Não vai ser fácil, o próprio treinador diz aí. Mas, quem sabe, né? Com o torcedor lá, ajudando, empurrando, é o meio de semana. Se o Icasa não se classificar, vai ser o último jogo do ano. O Icasa não vai ter mais o que fazer no ano. Tá entendendo? Então eu acho que hoje o torcedor ir lá, depositar sua confiança, de tentar empurrar esse time, era o mínimo que ele poderia fazer hoje. Eu, se tivesse lá que ir pra torcer, eu iria, Marco Valério, porque pode ser o último jogo do ano. Tomara que não, que o time consiga garantir a classificação e brigar pela vaga da Copa do Brasil. Não tinha nem perigo de não estar lá
com minha camisa, com, sei lá, com minha bandeira, mas ajudando o Icasa, porque se não for, vai dar no que já está todo mundo prevendo. Se for, há uma possibilidade maior, na minha opinião, de o time conseguir o seu objetivo com a força de uma torcida estando ao seu lado. Daqui a pouquinho você volta com muito mais, tá bom, presidente? Tá certo então, Marco. Daqui a pouco a gente volta com mais do Icasa aqui no Vale Esportes. Tá legal. Lembrando que quarta-feira, transmissão aqui do Timaço da Vale para Icasa e Ferroviário. Aqui tá um mistério igual no Ferroviário, viu, Luiz? Aqui tá um mistério igual do Ferroviário. Se o Ferroviário é com o time principal, você vem com o time bicho. Aqui ninguém sabe quem vai narrar. Exatamente. Ninguém sabe ainda. Ninguém sabe nem quais serão os repórteres. Aqui tá tudo indeciso também. Aqui ninguém tem nada certo ainda. E ninguém sabe se tem plantão esportivo também não. Também não. Ninguém sabe de nada aqui. Aqui tá só sei que assim. vai ter a transmissão, né, Delsa? A transmissão vai ter. O ouvinte não se preocupe, não. Agora, quem vai pra lá, né, e quem vai ficar aqui é que a gente ainda não sabe. É mistério, A hora no Timaço. 18 horas e 29 minutos, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Agora, onde não tem mistério é no ESC Pré-Vestibular e Cursos, porque você já sabe, o novo site do ESC já está no ar e você pode acessar e fazer quando e como quiser o seu curso profissionalizante preferido à distância. São diversos cursos para você se qualificar para o mercado de trabalho. ESC Cursos é pré-vestibular, concursos e agora cursos profissionalizantes à distância. Acesse www.esccursos.com.br. Agora eu quero falar da Dourados, que comemorou no final de semana os seus 25 anos. E a Dourados tem muito para oferecer para você. A Dourado tem excelentes condições para você que quer banhar sua mercadoria, ouro, prata, níquel, excelente qualidade, utilizando o que há de mais moderno, a melhor tecnologia para você lá na Dourado Joias. Então, meu amigo, perca tempo não, vai na Dourados, Rua Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 999933031 e tem o Instagram, @Dourado Joias com 2 S no final. Conosco, Joá Solados, produzindo os mais variados modelos de solados com matéria-prima de primeira qualidade, com destaque para os modelos de papete em diversas cores, branco, preto, nudes, caramelo, pink, lavanda e porcelana. Eu falei de Joá Solados, os conhecidos solados do seu Ribamar, na Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. Joá Solados, informações 998554193. Grande abraço pro meu amigo Isaac, lá da Novo Rio Veículos. Marco Valério tá levando agora o Arthur e o Felipe, os dois filhos, 2 cracatos, viu? De bola. Diz que os meninos são bons, Marco Valério. Jogam mais do que o pai, Delton? Meu amigo, de longe. O pai, quando vai brincar de travinha em casa, leva o dos meninos, de Arthur e Felipe. Um abraço, então. Isaac joga muito. Pros filhos do meu amigo Isaac, o Arthur e o Felipe, que estão indo agora pra bater uma bolinha, bater aquela bola na segunda-feira. Agora, atenção, você que é do Crato, a loja Glam Moda tem tudo em bolsas, sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto. A nova sensação do comércio do Crato fica no Mandacaru Center, na Rua Miguel Lima Verde 494, no centro da cidade, onde você será bem recebido. Visite a Glam Moda e sinta-se em casa. Conosco também Nilo Embalagens, tudo em embalagens, quentinhas e vários modelos e tamanhos, sacolas recicladas, sacolas para lixo e brancas bem reforçadas. Você encontra também em Nilo Embalagens artigos para festas, pratinhos, copos, talheres, balões, velas, embalagens para doces e brigadeiros, caixas para pizzas, para bolos e salgados com o menor preço da região. Nilo Embalagens, Rua São Paulo 1505, ali pertinho da Acalanto. Telefone 99607 2384. Que tal você comprar uma moto Honda descolando só R$599 de entrada? E com um detalhe, se você não tiver o dinheiro, você vai poder parcelar em 10 vezes no seu cartão de crédito sem juros. Vai pagar de entrada 10 parcelas de R$59,90. Com um detalhe, você vai levar a moto já emplacada. Onde é que você encontra tudo isso? Na Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Quer comprar moto seminova, também parcelar em 12 vezes sem juros? Vai na Ares Motos. Quer comprar moto seminova, pagar em 24 vezes com o crediário do cartão de crédito? Vai na Ares Motos.
Quer adquirir a moto sem pagar juros? Adquira através da cota do Consórcio Nacional Honda. Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Conosco também nos nossos canais no YouTube, Pizzaria e Hamburgueria Oval. Pra pedir aquela pizza gostosa é muito fácil. Manda um zap pra 98842-9514. Repetindo, 98842-9514. Pizzaria e Hamburgueria Oval. Bom, nós trabalhamos também em nome da Só Fumê Service. Revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros, envelopamentos de veículos, película de alta performance com 10 anos de garantia. Na Só Fumê Service. Na rua José Marcos, número 408, no bairro Salesianos. Telefone WhatsApp 988054899. Pra você, a organização é do Edilson, o doutor do fumê. E o Cariri da Sorte desta semana está simplesmente sensacional. Olha, ouvinte, incrível. está sensacional, ouvinte. Espetacular. Você pode ganhar no quarto sorteio R$100 mil. É isso mesmo. R$100 mil, ouvinte. R$100 mil só no quarto sorteio. E tem mais, hein? No primeiro prêmio, no segundo e no terceiro, 5 mil em cada um. No Giro da Sorte, 10 rodadas de R$1.000, totalizando 10 mil no Giro da Sorte. Premiação total do próximo domingo é de R$125 mil. E o Cariri da Sorte desta semana só custa R$10. Compre já o seu, vem com dupla chance. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Olha, ouvintes, o Pitombeiro endoidou de vez. Viu, ouvinte? Ele tá feliz porque o São Paulo tá ganhando aí na Copa do Brasil. O Vasco dele não anda bem não, ouvintes. É por isso que ele tá meio abirobado. Grande abraço pro Júnior Pitombeira. 100 mil no prêmio principal. E agora, meu amigo, se você tá cansado de pagar o absurdo de conta de energia, aí você tem que procurar o Luciano Carvalho, lá da Gênesis Solar. Meu amigo, ele tem a solução pro seu problema. E tá com ofertaços lá, tá certo, do kit pra você. Kit a partir de 300, de 500, 700. Meu amigo, você vai dar, ele vai explicar tudo direitinho pra você. Vale a pena demais, meu amigo. É só você ligar pro meu amigo Luciano Carvalho, 981-237956, ou dar uma passadinha lá no Cariri Shopping agora e receber aquele atendimento personalizado. Conosco também, Delton Sá, tem Grage Veículos. Compra, venda, troca e financia seu carro seminovo com as menores taxas do mercado. Rapaz, chegou um T-Cross lá, preto, lindão, novíssimo pra você. Tem Corolla, tem Fiat Strada, tem Palio, tem Onix, e você pode financiar lá o seu carro com as menores taxas. Na hora da troca, a melhor valorização do seu usado é na Grade Veículos. E lembrando, são sempre carros com procedência, tanto na mecânica como principalmente na documentação. Você vai ficar tranquilo. Você vai ter total tranquilidade. Não vai ter dor de cabeça. De jeito nenhum. Na Grage Veículos, há mais de 20 anos, isto mesmo, mais de 2 décadas, sempre ao seu lado, Avenida Padre Cícero 1215, bairro Salesianos, ali ao lado da linha férrea, em frente ao Marquise Branca. Confira os modelos no Instagram, @Grade Veículos. Agora eu quero dizer um negócio pra você. Você tá precisando presentear, tem alguma festa pra ir, né? Algum aniversário de amigo, né? Tal. Você quer comprar um presente legal. Você é dona de casa, você é o amigo que tá lá, você vai na Já o Presente. Meu amigo, tem cada presente, tem tapete. Aí tem aquelas decorações, utilidades do lar pra você, tudo na Já o Presente, pra deixar a sua casa lindíssima. E pra criançada, meu amigo, tem só o que não falta é brinquedo pra você. É brinquedo, novidade que toda semana chega lá na Já o Presente. Porque pensou presentes? Já o Presentes, Rua Cláudio Bevilacqua 5536, no centro de Juazeiro do Norte. Eu disse Já o Presentes. E também, Marco Alegre, de Atacom Home Center, o Home Center que o Cariri aprovou, que a Atacom tem oferta todo dia, toda semana, para você que está construindo, para você que está reformando, tem entrega mais rápida da cidade, uma equipe preparadíssima para lhe atender na Atacom Home Center, na rua Doutor Mauro Sampaio, no bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte. Daqui a pouco tem notícias do Guarani, no oferecimento dos produtos Panebon Pão Nosso, produzidos de maneira semi-artesanal, pão, hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, sequilhos, tem a linha integral que é deliciosa e também a massa para pastel Tasquinha, mais o produto com a qualidade
Panebon Pão Nosso. Marco Valério, em nome da Churrascaria Mão de Vaca, meu amigo. Pense numa comida gostosa, deliciosa, num atendimento espetacular lá na Churrascaria Mão de Vaca. Tem o melhor churrasco da região, tem pratos deliciosos, exclusivos, que só você encontra na Churrascaria Mão de Vaca, com aquele atendimento do sorriso, toda aquela turma boa, com aquela cerveja gelada, assistindo aquele jogo do seu time, tudo isso na Churrascaria Mão de Vaca. Você quer receber em casa? É só você ligar 98865-7741 na Churrascaria Mão de Vaca. É muito fácil, né, Delton? Em nome também de Alfa Vidros, Marco Valério. Vidraçaria. Na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros, vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos, esquadrias em alumínio e portões em alumínio. Fica na Avenida Praça do Castelo, 320, telefone WhatsApp 99812-5851. Conosco também no Timaço da Vale tem Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda com Ramagem Couros. Fábrica Avenida Padre Nestor Sampaio 690. Em nome também da Foch, tá querendo consertar o seu smartphone, seu iPhone? Leva lá na Fox, tem os melhores técnicos especializados da região do Cariri para cuidar bem do seu aparelho. Agora, se a rapaziada chega lá e diz, ó, meu amigo, aqui não tem mais jeito, tá condenado, deu PT, aí você pode comprar o novo. Ele tem toda a condição para você comprar um seminovo da linha Xiaomi, Samsung, iPhone, muito mais pra você na Fox. Tem Fox em Crato, na Senador Pompeu, tem Fox em Juazeiro, na Patricisco Santa Luzia, na São Pedro com Seminário e também no Cariri Shopping. E conosco, Delton Sá, Baleia Burger. Ih, rapaz. O melhor hambúrguer pelo menor preço. Ô Arlindo, prepara um hamburgão pra mim, quando eu sair daqui eu vou comer um. Eita, prepare com aquele suco de maracujá, tá certo? Com aquela maionese deliciosa, com aquele ketchup, né? E com aquela resenha tradicional. Daqui a pouquinho, depois do programa, eu vou comer um Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. 988-380548 é o telefone pra você ligar, pedir e receber em casa. E conosco também, Delton Sá, Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão. Aí o cara sai formado, topado pra ir pro mercado de trabalho e ganhar dinheiro de trabalhar. É verdade, formando grandes profissionais. Grandes profissionais. Sabe quem tá ouvindo a gente? Quem é, Delton Sá? Bruno Moraes, conhece? Gente boa demais. Tava lá na Expocrato. Pensei que ele tava trabalhando, era na Expocrato. E tava lá toda noite. Tá certo. Só curtindo, né, Delton Sá? Não tem muito dinheiro. Aí tava lá. A Rocha JF. Agora em Juazeiro do Norte são 18h40. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio Veículos. Ô Marco Valério, nós estamos no ar no nosso canal no YouTube, Marco Valério. Acredito que sim, Delton. Você acredita que sim ou que não? Marco Valério. Não sei, vou ter que apertar Boninho. Mandar um abraço pro meu amigo Ejaildo Carvalho, tá vendo a gente agora lá no nosso canal no YouTube. O Ejaildo que quebrou um galhaço hoje, né? Galhaço. Meu pai, rapaz, meu pai e minha mãe. O velho com 95 anos, a velha com 77 com Alzheimer. Aí chega a conta lá em casa, ninguém dá conta da conta. Cadê a conta pra pagar a conta, Marco Valério? É desse jeito, gostou aí? E sem dar conta da conta é complicado, rapaz. Zeneide Gomes, tá... Ih, sabe o que foi que ela disse aqui? Que o narrador deve ser o de menor pé frio. Ixi, mano. Lascou pra nós dois, viu, Marco Valério? Tá ruim. Tá ruim pra nós, viu? Eita, meu. Se narrador pudesse descer da cabine e fazer gol, era bom também. A gente não pode. O pessoal tá perguntando quando vai ser o jogo do Cariri, que vai ser na Arena Romeirão. Quinta-feira. Quinta-feira. Toda quinta-feira. Vou tomar cerveja. Fala, Anderson, do Guarani, Anderson Luiz, boa noite. Boa noite pra você, Delton Sá, boa noite, Marco, boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes, olhando o mercado que tá organizando o time pra ir pra essa última partida contra a equipe do Pacajus, lá no Estádio Lírio Calor, no Inaldão, às 16 horas na próxima quarta-feira. O time deve ter algumas caras conhecidas aqui da região, em especial o Denis Baiano e o Alan Vitor. Outros jogadores estão sendo contactados, na verdade já foram contactados, mas a verdade é que o Guarani corre contra o tempo para conseguir regularizar esses atletas. A esperança é que comece a entrar os atletas nessa última rodagem do BID e até amanhã à tarde consiga regularizar cerca de 12
15 atletas para essa partida diante da equipe do Pacajus. O time tá o Ebinho e o Samuel estão atrás desses atletas, desses jogadores, para que o Guarani cumpra esse último jogo, cumprir a tabela para que não seja punido na Fares Lopes. Eu cheguei a comentar isso com o Eimar de Lima na sexta-feira por telefone, né? Eu estive ausente aqui do programa e eu comentei com ele rapidamente no telefone. Eu disse, rapaz, eu tinha feito uma situação que daria uma mídia boa pro Guarani. Eu teria colocado o Ronaldo Angelim, escrever Ronaldo Angelim e botar ele para jogar essa partida do Guarani contra o Pacajus, né? É o Pacajus. Pacajus na última rodada. Tinha colocado o Ronaldo Angelim, que assim, vive dentro do Guarani, mas nunca atuou pelo Guarani, né? Sim. Nunca atuou pelo Guarani. Tem essa curiosidade, Deus. Eu acho que ele vai jogar quarta-feira, né? Vai jogar mais na preliminar do Romeirão, né? Nos Masters. Eu tinha colocado, era o Ronaldo para jogar pelo Guarani, ganhava uma mídiazinha nacional. Ronaldo Angelim tá de volta. E o Mag de Arce em campo pelo Guarani, coisa que ele nunca fez, né? De ter atuado vestindo a camisa do time do Guarani para essa última partida, para esse último compromisso e evitar, né? Seria até uma boa, né? Um atrativo, tal, lá pro jogo lá em Barbalha, e talvez desse até uma repercussão no âmbito nacional com o Ronaldo Angelim. Eu não sei se seria muito bom pro Ronaldo Angelim, né? Pro Guarani seria uma maravilha, pro Ronaldo... Mas ele não vai ser dirigente do Guarani, ele tem que pensar no Guarani, né? Teria que fazer já faz parte. Pensando pro Guarani. Fazer pelo amor, né, Delson? Oi? Fazer pelo amor. Pelo amor. É o Guarani. Pelo amor ao Guarani. Fazer. Mas não dá tempo não ainda de escrever ele? Dá, até amanhã, se o pessoal correr atrás da documentação. NASA ainda corre um pouquinho, NASA. Corre. O que é que tem, filho? Olha, eu só tô cogitando aqui, não é obrigado não. Sabe quem é que corre? Anderson. Dá não. Mas não sabe jogar, o problema é que é dia de só correr não. Quantos anos? Tem que ter... 28 dá. Poxa, 28 tá uma flor da idade. Tem que ter uma qualidadezinha. Aí, é mais novo do que Neymar. Aí a qualidade aí não chegou não. Dá mais não. Aí não chegou não, qualidade. E a coragem pra correr 3 horas da tarde. Dá não. Se tivesse a qualidade dava. Mas o time o Ebinho junto com o Samuel estão correndo atrás para conseguir regularizar toda a documentação junto com o César Santana, que também está à frente dessa documentação, para que o Guarani consiga colocar o time em campo. E também tem um recado importante para a galera do Master. A gente falou nesse instante do Ronaldo que vai participar desse jogo Master. O Ebinho pediu para usar para a galera que vai participar desse jogo, está no portão ali próximo ao alpendre do Romeirão às 17 horas, o pessoal que vai jogar, que vai vestir a camisa do Master, do Guarani, está lá naquele portão de frente ao alpendre às 17 horas, que lá vão começar a organizar para o jogo que vai acontecer às 18. Quem são as estrelas do Guarani para esse jogo, Anderson Luiz? Que me perdoem, semana passada, mais uma semana de muita correria com trabalhos aí profissionais em outra área, né, fora do rádio, né, passei a semana sem acompanhar aqui o programa. Mas quem são as estrelas do Guarani que vão estar aqui, que nós teremos em campo lá? 2 goleiros, vamos começar pelos goleiros, Capoeira e Severo. Aí tem Ronaldo, Roberto Baiano, Silvio César, Márcio Alain, Cantarelli, Cristóvão, Netinho, Jaildo, Roberto Juazeiro, Roberto Jacaré, Assisinho, Júnior Chorão, caramba, Niltinho, Beto Correria, Ebinho, Juraci, Betinho, Ismael e Marquinhos. Rapaz. Até agora, né? Essa lista foi a que foi enviada pra mim. O time do Guarani é bom, Delton. O time do Guarani aí, viu? Esse pessoal em forma aí, Delton. Rapaz, esse time aí... Márcio tá em forma. Cantarelli. Esse pessoal em forma. Se pegasse o Pacajus na Fares Lopes, eu tinha pena do Pacajus. Eu conheço 2 que racham até hoje aqui. Márcio e Silvio César, todo final de semana pode ir lá no Campão do Cantarelli também. Mas Cantarelli bem menos. Mas Márcio e Silvio César, esse aqui... Roberto gosta de cuidar de um peixinho, de uma galinha também, né? Justamente. Netinho também. Meu amigo, aí. Roberto Jacaré joga amador aqui em Juazeiro do Norte. Não convidaram a Genô não, centroavante? Não tá aqui, né? Genô só com bola de carne agora. E Delton, só. O negócio dele é olhar as contas dos outros na Receita Federal. Grande abraço, Agenô, gente boa demais, Agenô. Vibrei muito com os gols de Agenô, viu? E foi, Delton? Quando era moleque, Olha o Delton se entregando aí. Quando era moleque, eu ia pro Romeirão e entrava por baixo da roleta. E era, Delton? Deixa eu dizer que eu ia entrar com o senhor, aí entra, eu passava por baixo e ia pra lá.
ir atrás de assistir. Delsa, a Agenor jogou mais bola com a Aí camisa começou. do Guarani ou com a camisa do Icasa? Marco, eu acompanhei mais pelo Icasa, né? Que ele jogou primeiro no Guarani, eu não peguei a fase do Guarani, eu peguei o Agenor mais no Icasa, né? Pois eu sou mais velho que você, vou lhe responder. Ele jogou muito mais bola no Guarani. Eu imagino. Rapaz, e o que esse muito Agenor fazia gol no Icasa era um negócio impressionante. É, o pessoal falava muito mesmo. Bosco na ponta direita, esquerdinha na ponta esquerda, é Agenor de 9. Eu ainda peguei. Esse Verdão sofreu na mão do Guarani, viu? Eu ainda peguei um amistoso, rapaz, com Hamilton, com Esquerdinha, com Bosco, com Agenor, com Roberto Tadielo. Não, era Roberto Tadielo, Zé Carlos Paranaense, Cassote. Lá em Patos, um jogo do Guarani com Patos, eu tava lá e fui assistir o jogo. E esse time do Guarani, meu amigo, era uma correria, meu amigo, pra cima dos outros, time muito bom mesmo. E uma raça, né, Delta? Era a característica do Guarani. Apesar de que a história mostra outra coisa, né? O pessoal tá assim, vanguardista falando, eita, que esse Guarani era bom, mas quando você ia pros resultados dentro de campo, era cada pé que a gente levava de Ceará, Fortaleza, Ferroviário, aqui e acolá e ganhava do... Mas hoje nós estamos levando Peia de Calcaia, Horizonte, Pacajus. Eu sempre discutia isso com os amigos do rádio quando eu comecei na década de 90, que o pessoal falava assim, eita, o Icasa tinha fulano, tinha Beltrano, tinha Cicrano. Aí eu dizia, não, mas o Guarani tinha fulano, Beltrano. Aí você ia pros anais e olhar para a história dos resultados, aí esses times eram um empate ali com Calouros, uma vitória no América, um empate com Quixadá, e quando pegava Ceará era Peia, pegava Fortaleza levava Peia, pegava Ferroviário levava Peia. Aí, que história é essa? A história do futebol de Juazeiro do Norte, na minha opinião, ela só começou a ser contada de fato na virada dos anos 90. Com relação a bons resultados. Bons resultados. Teve um Guarani lá em 79, que foi pra decidir um turno, tal, aquela história toda. Pronto. Que teve de lá até pra cá. A história da Copa Santos Dumont. Aquelas histórias dos anos 70, 80. Você vai olhar nos resultados lá, as posições que os times ficavam, Marco Valério. Era tudo lá pra baixo. Na virada. Igual hoje, né? Dos anos 90 pra frente. Aí a gente teve uma geração que veio aquele Ney Eloy, que o Guarani com o Zacarias, que trouxe Gaúcho, trouxe Marcos Pulga, trouxe uma galera lá. A partir dali, aí nós começamos a colecionar. O Icasa com Ramos, França, né? Com Aí dirigentes. a partir dali que a gente começou a colecionar resultados expressivos dos nossos times. Porque até então, Marco Valério, era só essa história bonita que era contada. Porque nos resultados era a história bonita do campeonato aqui, dentro da cidade, aquela história toda. Mas em relação ao campeonato cearense, eu volto. Mas vai dar certo o Guarani. Vai sim, vai pra campo, viu, Delton Sá? Mas daqui a pouco eu volto Graças a Deus. pra falar do Cariri, que fez bonito, ganhou pelo placar de 4-0 e tá muito próximo do acesso pra segunda divisão do campeonato. É verdade. Pois vamos pro intervalo comercial, daqui a pouco tem Kilmer de Los Campos, diretamente de Fortaleza. Vale FM. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, parte da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar para que nossa cidade não pare de avançar. Vem com a gente que agora tem muito mais investimento em saúde. Reforma e entrega de PSFs abandonados. Os salários dos médicos contratados foi dobrado. Implantação de 62 equipes de saúde bucal completas. Médicos em todos os PSFs. Agora tem saúde bucal, com mais de 100 mil atendimentos no CEL municipal e unidades de saúde da família. Compra de 520 smartphones para os agentes de saúde, com internet e sistemas em todos os PSFs. Prefeitura de Juazeiro do Norte.
O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. E se você gosta de pipoca, pipoca é Ju, pipocão é Ju. Salgadinhos e pipocas, Ambev. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. Delton. Esse Bibi é uma autoridade, né? Não? Garganta de ouro, né? Tu é louco. Mas que Boninho não faz a vinheta dos repórteres, rapaz. Acho Aí... uma covardia, porque um talento como esse aí você não reconhecer, né, rapaz? Fica verdade, é verdade. Manda um abraço, sabe pra quem? Pra quem, Pra Tiagão, lá da panificadora Nova Aurora. Alô, Tiagão. Eu tô devendo um abraço pro meu amigo Tiagão, rapaz. Não mandei um abraço pra ele no Nova Manhã, nem no Jornal. Manda agora, Delsa. Ele escuta todos os dias, Marco Valério. Tá certo, a gente vai chamar Kilmer de Campos, em nome de Joá Solados, produzindo os mais variados modelos de solados com matéria-prima de primeira qualidade. Destaque para os modelos de papete em diversas cores, branco, preto, nudes, caramelo, pink, lavanda e porcelana. Joá Solados, os conhecidos solados do seu Ribamar, Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro, telefone 998-55-4193. Eu falei Joá Solados. E agora quem vai falar é o Super Mega Hiper, que vai estar aqui na próxima quarta-feira. Boa noite, Kilmer de Campos. Tudo bem, Marco Valério? Um abraço meu querido Delton Sá. Aliás, Delton Sá, quarta-feira eu tô por aí, viu? Eu só chego na quarta, dia do jogo. Ele tá rouco. Ali por volta das 3:30 da tarde, tá bom? 3:30 da tarde eu lhe dou um toque, tá legal, Delton Sá? Sim, senhor. Agora, respondendo a pergunta de Aloysio Vilar em relação ao time que viajou, o Ferroviário não manda o time titular. Só pra você ter uma ideia, Ciel não viajou, Deizinho não joga, tá machucado, Abner não joga, é atacante, tá machucado, machucou-se no jogo lá em Pedro II. Quem também não joga, que se machucou por lá, o Lincoln, o volante também não joga, tá machucado. O Rony Lobo viajou, o zagueirão Alisson também não joga, ou seja, o técnico Paulinho Kobayashi faz um time misto quente.
O Geninho viajou, o Geninho e Rony Lobo deve ser a zaga, o Andrezinho, que é um garoto da base, deve ser o lateral pela direita, o Wesley deve ser poupado, ou seja, não é o time titular para valer contra o time do Icasa, até porque o Ferroviário joga no outro final de semana em Manacapuru, interior do Amazonas, valendo pela 4ª divisão. E você sabe que hoje a cereja do bolo do Ferroviário é sair dessa malvada 4ª divisão, saindo da 4ª, subindo para a 3ª. E são 3 fases de mata-mata. No primeiro mata-mata, o Ferroviário joga contra o Princesa. No segundo mata-mata, ele enfrenta o que sobrar de Nacional de Patos e Asa. Aí depois, o terceiro mata-mata, restarão 8 clubes. Aí faz aquela escala do primeiro ao 8º. Outro detalhe, viu, Delton Sá? Hoje são 24, não é isso? 24 de julho. Hoje o Ferroviário completa, anota aí no seu calendário, 122 dias sem perder para ninguém. 122 dias sem perder para ninguém. A última derrota do Ferroviário foi para o Fortaleza no dia 25 de março pelo Nordestão 4-0. Aliás, na temporada 2023, o Ferroviário jogou 39 partidas, ganhou 21 vezes, empatou 12 e só perdeu 6. Ferroviário perdeu para o Fortaleza 2 vezes, pelo Cearense e pelo Nordestão, perdeu para o Iguatu pelo Cearense, perdeu para o Atlético pelo Cearense, perdeu para o Náutico pelo Nordestão e perdeu para o Grêmio na Copa do Brasil. Foram 6 derrotas. Na quartona, o Ferroviário não perdeu para ninguém. São 14 jogos, 36 pontos, 11 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota, 30 gols anotados e 6 gols sofridos. Ciel, que é o artilheiro do time da temporada, também não viajou, tem 17 gols e não seguiu com a delegação. Aliás, a assessoria de imprensa do Ferroviário não divulga o pessoal que viajou, não divulga o hotel que o Ferroviário fica na Terra Santa, em Juazeiro do Norte, e sabemos apenas onde treina, lá no CT do Miranda, amanhã à tarde. O time deve estar chegando aí em Juazeiro por volta das 8 horas da noite. Bom, falando agora do Fortaleza, Fortaleza perdeu para o Palmeiras pelo Brasileirão Série A e continua com chances reais de pré-Libertadores. O campeonato primeiro turno ainda não terminou, ainda faltam 3 rodadas. O Fortaleza é o 9º com 23 pontos e joga no final de semana contra o Bragantino aqui na capital. Já o Ceará ia ganhar 1 ponto, né? Mas acabou perdendo o jogo para o Juventude com um gol marcado nos acréscimos. E um detalhe, né? O Eric Puga, que é do Ferroviário, ou melhor, era do Ferroviário, artilheiro do time com 9 gols, foi para o Ceará, entrou em campo no segundo tempo, cometeu um pênalti e o Rodrigo Rodrigues acabou fazendo o gol do Juventude já nos momentos finais da partida. E o Floresta joga agora à noite aqui na capital para sair da zona de rebaixamento. Floresta e Figueirense a partir das 8 no PV, e o time do Floresta, se venceu a empatar, empurra o clube do Remo para a zona de rebaixamento. Então eu confirmo, o time que viajou do Ferroviário, respondendo até a pergunta aí do nosso querido Flávio Araújo, não é o titular. Eu que acompanho o dia a dia do Ferroviário, faço as viagens com o Ferroviário, vivo o dia a dia do Peixe, eu não tenho a menor ideia do time que joga e do pessoal que viajou. Ao vivo, Fortaleza, foi Kilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Valeu, Kilmer de Campos, falando do Ferroviário. E do Ferroviário a gente vai pro Icasa, que é o adversário do Tubarão da Barra. Notícia boa, né, Delton Sal? Pelo menos que tranquiliza um pouco o torcedor do Verdão do Cariri, já que o Ferroviário não vem com força máxima enfrentar o Icasa na próxima quarta-feira. Bem, o Verdão precisa fazer a parte dele, 2-0 pelo menos. Se o Ferroviário faz 1, o Icasa precisa fazer 3 e assim sucessivamente. Bem, mas eu abro espaço aqui para falar do Sub-20 do Icasa, que venceu o Barbalha
por 5-0 no último sábado. Só pelo Campeonato Cearense Sub-20, jogo que aconteceu lá no CT Praxidão. E olha, Marco e Delton, R$600 foram arrecadados na entrada. A gente lembra que a diretoria estava cobrando o valor de R$5, um valor simbólico para que os torcedores contribuíssem para esse bicho, essa contribuição. R$600 foram distribuídos entre os jogadores. E o Icasa, com o resultado, se classificou para a próxima fase do Cearense Sub-20, que são as quartas de final. E aí vai enfrentar Ceará ou Fortaleza. Ainda não está definido o adversário, porque eles vão se enfrentar. Tem Clássico Rei no Sub-20, dia 31 de julho lá no PV, viu, Marco? Quer dizer que deu R$600 de arrecadação. Isso. Cada uma pessoa pagou R$5. Isso. Então quantas pessoas tinham assistindo o jogo lá? Não, porque assim, você poderia dar mais, né? Poderia dar 10, 15, 20. Mas levando em consideração era a partir de 5. que é o preço médio foi R$5. Não me faça essa pergunta. Mais? Não, pelo amor de eu não sei não. Rapaz, tu tá igual a calculadora de Demontier. É horrível, não sei fazer nem divisão simples. Imagina. Mas 600 por 5, Paulo, sou de humanas mesmo. Tem jeito não. Ó, bem facinho. Vamos. 100 a 5 dá 500. Né? R$500. 100 pessoas a 5 dá 500. Falta só R$100. R$100 dividido por 5. 20 pessoas. 100 mais 20, 120. Luiz, pelo amor de Deus. Ia fazer essa conta nunca, viu? Ia ficar até amanhã. Mas vamos falar da preliminar? Vamos. Porque tem uma certa polêmica aí, Marco e Delton. Por quê? Porque o Ronaldo Angelim disse que vai jogar pelo Guarani, mas ele não foi atleta do Guarani. Realmente. E foi feita uma reunião. Mas pode jogar, o coração dele é do Guarani. Foi feita uma reunião para acertar as regras e tudo mais, definidas. E aí disseram, olha, quem nunca jogou pelo Icasa, só jogou pelo Guarani, só pode jogar no Guarani. Quem nunca jogou, né, enfim, ao mas contrário também coisa, serve. Não tem os convidados? Tem. Por exemplo, o Juraci jogou no Icasa, jogou no Guarani. Cada um vai ter um convidado. Então, o Juraci é convidado, Vamos né? deixar o Jader Gurgel falar? Então o Ronaldo falar Angelim é convidado. assunto? Pronto, acabou-se. Não, mas né, eu também acho que o Ronaldo tinha que jogar pelo Icasa. Vamos ouvir o Jader Gurgel. E ele ia fazer gol contra o time do coração, Delton Sá? Sim, mas ele jogou no Guarani. Se é um jogo entre Icasa e Guarani, presta atenção. Vamos pegar um jogador aqui que só tem jogado pelo Guarani. Vamos pegar alguém que só jogou pelo Guarani aqui. Cantarelli. Cantarelli jogou no Icasa. Jogou no Icasa. Roberto Baiano, acho que ele só jogou no Guarani, eu acho. Roberto Baiano. Jogou no Icasa. Primeiro no Icasa pra depois ir pro Guarani, né? Severo jogou nos dois também. Severo jogou nos dois. Será que não vai ter ninguém que só jogou no... Não sei. Beto Correria. Jogou só no Icasa. No Guarani, aliás. Acho que o Beto jogou só no Guarani. Vai, Anderson, ajuda. Eu vou dar um exemplo aqui. Não, eu já ia dar um exemplo aqui errado. Eu não consigo falar. Deixa o Ronaldo jogar no Guarani. Deixa eu falar. Não, ele vai jogar. Vamos lá, o homem é doido pelo Guarani, ó. Eu acho errado. Pode brigar com Boa ele. noite, Luiz, ouvintes do Timaço. Estamos aí correndo, né? Já tinha esse projeto de formar o Marte do Icasa. E o Zacarias pegou e disse, já vai ter o jogo na preliminar do Ferroviário. Então, faz o Marte do Icasa, me chamou, fez um certo regulamentozinho, né? E disse, olha, você fica responsável pelo Icasa e o Ebinho fica responsável pelo Guarani. Então, quero convidar a torcida, relembrar aí, ver esses caras que marcaram o Icasa. Júnior Xuxa, Alcimar, não é? O próprio Nicásio, que tem uma história, né? Nicásio ali também vai estar com a gente. E muitos outros. Jean Bala, Jonas, Serginho, Valdo, Ricardo Baiano e outros. Entendeu? Então, para esse jogo, realmente estamos aí correndo. Vai ser bom pra gente relembrar essa galera que passou por aqui. O Alcimar tem uma história bonita. O Júnior Xuxa nem se fala. E foi criado um regulamento, né? Para esse jogo. Ô Jader, e falando sobre esse regulamento, o Ronaldo Angelim foi confirmado primeiro como um dos jogadores do Icasa, mas ele confirmou que vai jogar pelo Guarani. Isso vai poder? Luiz, tem várias situações. Eu acho que cada cabeça é a sua sentença, né? Quando o Zacarias criou o regulamento e passou para mim, no regulamento lá diz, se o atleta jogou nos dois clubes, ele pode escolher um ou outro. Quem lançou o Ronaldo para a vida do futebol foi o Icasa. Então, eu acho que tem uma gratidão pelo Icasa. Ele surgiu no Icasa. Então, ele tem que ser master do Icasa, né? Aí, tá dizendo que vai jogar pelo Guarani. Aí, eu não sei. Por mim, ele tem que jogar no Icasa. Se ele não quer jogar pelo Icasa, então ele não deve jogar nem pelo Icasa, nem pelo Guarani.
É isso que eu vejo. Porque o Master é aquilo que você passou. Mas o regulamento diz, quem jogou nos dois escolhe um ou outro. E Ronaldo nunca jogou Guarani. Além dos Masters, Jader, você fez convites também? Tem alguns convidados, tem uma pessoa, por exemplo, o Juraci foi convidado, vai jogar pelo Guarani. Esse não pode ficar de fora, esse cara ajuda muito o Guarani, patrocina o Icasa, patrocina o futebol amador, patrocina esporte de todo jeito, é um cara que gosta, o Juraci é um cara incrível. Então, ele foi convidado pelo Ebinho e vai jogar pelo Guarani. E pelo Icasa, eu tomei a iniciativa de convidar também o Val da Perbone. É outro desportista, esse também não pode ficar de fora. Esse cara apoia todos os times da região, apoia todo o esporte da região. Então tá viajando, está com a família, mas chega amanhã, o Val da Perbone. Liguei para ele e ele confirmou. Então é uma festa, gente, é uma festa, é uma confraternização, é um jogo, vamos reunir os amigos, conversar. E a torcida, chegar cedo, 6 horas, 18 horas, é o jogo pra gente ver lá, Júnior Xuxa, Alcimar, essa galera que marcou tanto o nosso futebol, a história do Verdão. Com vocês, o Jader Guga, né? Destacando aí essa situação do Ronaldo Angelim. Realmente. Eita, se o Guarani ganhar o jogo, o Jader Guga vai recorrer do tribunal pra ganhar os pontos. A gente falou aqui, né, Marquinhos? Ebinho retrucou aí na mesma hora, né? Que foi? Mandou mensagem pra você dizendo que o Ronaldo seria um reforço do Guarani. Sim, quando a gente trouxe pra aquela mim, lista do Icasa, onde o Ronaldo estava inserido. Enfim, aí é com ele, né? O que é que a gente pode fazer? A gente só traz a informação aqui. Fica aí a critério dele pra onde ele vai jogar. Enfim, amanhã o Alcimar já vai estar em Juazeiro do Norte. A gente vai tentar, inclusive, falar com ele aqui dentro do Vale Esportes. Vamos acompanhar também o último trabalho. O Delto falou agora há pouco, Luiz, procurando um jogador que só jogou no Guarani. Me passaram aqui. Márcio Alan. Só jogou Guarani. O Márcio Alan vai jogar pelo Icasa? Nada a ver. Ah, porque tá mais próximo do Icasa. Não tem nada a ver. Mas é uma opção de jogador. O cara quer jogar pelo Guarani, né? Tudo bem, mas que não tem identificação como atleta do Guarani, já que o jogo é de Master dos clubes, né? O Ronaldo não tem história no Guarani como atleta. Ele não tem, nunca jogou pelo Guarani oficialmente pelo Leão do Mercado. Fez uns jogos aí, uns amistosos aí, uns jogos que aconteceram aí. Jogo de brincadeira, né, Deus? Esses jogos amistosos em nas cidades aí e tal, andou fazendo uns amistosos aí nas cidades aí. Logo quando ele parou, logo na sua. Mas nunca assinou uma súmula profissional, não tem nenhum registro. Por isso que eu tô dizendo que eu tinha botado o Ronaldo pra jogar, era quarta-feira, pra fim jogar pelo Guarani. Aí ele podia jogar de tarde até de noite, né? De noite, era. Que aí passava a ser ele jogava um jogo à tarde e jogava à noite. Pronto, já tem história pra ser master do Guarani. Tá resolvido. Tá resolvido. Eu fazia desse jeito. Bota o Ronaldo pra jogar de tarde e um pedaço de noite. Pronto. Joga só um tempo lá. Joga um tempo lá no jogo do Guarani contra o Pacajus, aí vai embora pra chegar às 5 horas da tarde. E ele tá jogando de atacante agora, né, Del? Quando o amador ele é desse jeito, ele dizia, eu vou marcar, nem repassei a minha vida toda marcando, os outros correm atrás de mim agora, no amador. Deixa eu trazer a última, porque quarta só 2 lados lá do Rumeirão estarão abertos, 2 setores. O setor norte, que é aquele do placar, né? E o setor oeste, que é aquele dos camarotes, das cadeiras premium. Ou seja, onde a Fúria fica não vai estar, não, vai estar fechado. E o setor sul também, que é aquele da Avenida Salgueiro. Enfim, só esses 2 setores. Pro Verdão tem uma economia, viu? 2.000 ingressos foram solicitados, estarão amanhã, 9 da manhã, lá no CT Vai faltar ingresso. Tomara que falte. Eu também acho. Mas tomara que falta, não resolve, pode entrar? Ó, 20. Tomara que falta. Não, porque vai vender tudo, né? Se faltar. Sim, mas aí. R$20 as bancadas com meia de 10, 40 na cadeira prêmio com meia de 20, R$50 camarotes. A partir de amanhã lá no CT Praxidão e no Romeirão só mesmo no dia do jogo, viu, Marcos? Informações do Verdão aqui no Timaço da Vale. Lembrando os nossos canais. Hoje foi pressão, não foi? Lembrando nossos canais no YouTube, oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Oval. E conosco também, ESC Cursos, pré-vestibular, concursos e agora cursos profissionalizantes à distância. Acesse www.esccursos.com.br. Fala agora do Cariri, Anderson Luiz. O time do Cariri que venceu no último final de semana o seu compromisso contra o Terrimar pelo placar de 4-0, com destaque pro Dalvan, que marcou 3 vezes nesse jogo, foi o principal jogador do time do Cariri, e o Cariri ficou muito próximo do acesso para segunda divisão do Campeonato Cearense. O que é que tá faltando agora? Basta vencer e o time do Calouros do Ar não vencer na próxima rodada, que aí o Cariri já consegue esse acesso para. E o Cariri pega divisão. quem? O Cariri pega o Limoeiro no estádio Romeirão. Já ganhou.
Vai ganhar esse jogo. Vai dar gente, viu? Esse jogo aí quinta-feira. Romeirão. Vai dar gente na Quinta-feira, 8 da noite, 20 horas. Vai ter muita gente lá. Preço ingresso. Quer dizer que o jogo saiu de 3 da tarde, que seria no Inaldão, passou pra quinta-noite no Romeirão, 20 né? horas no Romeirão e preço ingresso R$10 inteira Maria. e R$5 meia pro torcedor que quiser assistir o jogo entre Cariri e Sport Limoeiro. Valeu. Valeu, Anselo. Você não tem polêmica não, né? Não. Tem nenhuma polêmica do Ronaldo Angelim. O Ronaldo vai jogar pelo Guarani. Vai. Esse negócio não. Vai. Caso não pode ser Eu tô só a espremiar lá. favor que ele jogue no Guarani. Também sou. É porque ele se identifica com o Guarani, Diretor rapaz. do Guarani. É, homem. Aí já pensou se ele joga e faz um gol contra o Guarani? Não, ele tem que jogar pelo Guarani, Dançar. Eu quero ver a resenha. Vamos em frente. Tem palpite hoje, Delton Salles. Tem, né? JF acertou finalmente. Qual foi que ele acertou? A vitória do Palmeiras. Finalmente, depois de 40 dias, o Palmeiras tirou. Qual é o jogo ganhou que tem hoje, uma. meu filho? Qual é o jogo hoje? Já começou, já. Qual? Curitiba e Fluminense. Já que começou? Já tá 2x0 Curitiba? 14 minutos do primeiro tempo. O time do Roberto Justus contra o Fluminense. O jogo é aonde? Lá em Curitiba. 0x0. 0x0. 2 jogos também pela Série Tem B. palpite não, JF? Eu acho que pra mim dá Fluminense aqui. Fluminense certo. ganha o jogo pra mim. Acho que dá Curitiba. Eu acho que dá Fluminense. E tem 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Londrina tá empatando com o Botafogo de Ribeirão Preto, 0x0. E o Vitória da Bahia, que tá lá em cima, tá tentando voltar pra primeira divisão, tá jogando com a Chapecoense. O placar, por enquanto, é 0x0 também. E a gente volta amanhã, né, Deltsar? Se Deus quiser. Grande abraço, boa noite a todos. Obrigado a quem nos acompanhou também nos nossos canais no YouTube. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Outros envolvidos. O ministro Flávio Dino falou que a